Buenas! Somos do Ministério Semeando a Cristo. Pastor Altair Vieira. Viemos então com o nosso devocional de hoje. Estamos falando então o que é a igreja. Vamos lá então. O que é a igreja? É uma expansão do reino de Deus em nós. No penúltimo vídeo aí já falamos um pouco e continuamos aí. Fica aí comigo 10 minutinhos e eu já estou encerrando, motivo aí o tempo que eu tenho para plataforma aí, né? As plataformas. Certo? Meu querido, meu pastor, meu ministro, estamos falando para pessoas que querem conhecer um pouco da palavra de Deus através aí então do devocional. Estamos aí no capítulo 11, no capítulo 12 da nossa apostila. O Senhor é a nossa bandeira. Vamos lá então, o que é a igreja? Os propósitos de Deus sempre foram com a igreja. Os propósitos de Deus sempre foram com a igreja. Lembrando que às 18 horas eu tenho de 20 a meia hora para falar sobre estes 10 minutinhos agora, devocional. Nós encontramos em Efésios capítulo 1 e versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então nós vimos que para nossa igreja, nós temos que se esforçar, adquirir um esforço tremendo. Isso não quer dizer que nós já estamos salvos só no momento de ser igreja. Nós precisamos manter essa condição desse propósito de Deus que sempre foi com a sua igreja. 1 Pedro capítulo 1 e versículo 20, 1 Pedro capítulo 1 e versículo 20, nos fala a palavra do Senhor assim: o qual na verdade em outro tempo foste conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então, se eu e você já éramos conhecidos antes da fundação do mundo, Jesus já tínhamos eu e você como sua igreja aqui. A palavra do Senhor é bem claro, dizendo que antes do ventre da minha mãe, o Senhor já tinha me escolhido. Então é claro que para nós conservar esse propósito de Deus o propósito de Deus sempre foi com a igreja, nós precisamos de esforço, nos esforçar. O que é esforço? É viver uma vida regrada na palavra de Deus. Estamos falando então sobre uma pessoa que está iniciando o evangelho, quer conhecer mais de Jesus, quer andar na palavra e quer ser futuramente um pregador da palavra de Deus, futuramente um missionário, um pastor, não com olhos terrenos, não como um homem natural, mas um homem espiritual. Quando eu falo no homem, eu estou falando na mulher. Então, o apóstolo Pedro, ele falou então em sua carta, 1:20, o qual na verdade em outro tempo foste conhecido. Você que está iniciando a palavra, aprender, você já era conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestou nestes últimos tempos por amor de vós.
Oh, amado, te alegra. Dá um glória bem alto aí por você ser um escolhido de Cristo, para você viver as verdades de hoje pela palavra de Deus. Eita, glória! Que coisa mais tremenda, o nosso Jesus, o teu Jesus. O Apocalipse capítulo 13, versículo 8, segundo a revelação do apóstolo João, cuidando bem que a igreja do Senhor foi escolhida desde antes da fundação do mundo. Olha só o que diz a palavra aqui. E adorarão em todos os que habitam sobre a terra, estes cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso quer dizer que tem desde a fundação do mundo povos que não estão escritos no livro da vida e que nunca terão a oportunidade de viver uma vida com Cristo, porque já passaram para a eternidade. E visto que Jesus eles tiveram a oportunidade. Jesus, quando esteve 3 dias no seio da sepultura, ele entrou lá na casa, lá na prisão de Satanás. E lá muitos ele pregou a palavra. E aqueles que ouviram a palavra, eles arrependeram-se, transportando daquele lugar tenebroso para o seio de Abraão. Tá certo? Esse é um estudo para ir muito mais longe. Mas o Apocalipse está dizendo aqui, então, que adorarão em todos que habitam sobre a terra, estes cujo nome, está falando sobre a besta, estes cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, o qual foi morto desde a fundação do mundo. Em primeiro lugar, estamos falando daqueles que adorarão, daqueles que adorarem, e no domínio das nações. Além disso, a palavra, todos não se refere a cada ser humano, e sim pessoas de todas as nações do mundo, antes que ele possa ser, cuja não estão escritos no livro, da vida. Refere-se o fato de que os crentes não adorarão o anticristo. Então pode se levantar o anticristo da maneira que for e por onde for, mas o teu nomezinho está escrito no livro da vida. Não tem para Satanás. Você é uma pessoa que o Senhor escolheu antes mesmo da fundação do mundo. O Senhor preservando a sua igreja, dizendo que se nós obedecermos e andarmos na sua palavra, de maneiras nenhuma nós vamos então ouvir ou estar no domínio, no governo do anticristo. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, isso quer dizer que o único modo de uma pessoa e o seu nome estar escrito no livro da vida é pelo aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que Ele o fez por nós na cruz, que Ele fez por nós na cruz. E também a expressão desta fundação, da fundação do mundo, refere-se ao fato de que a doutrina de Jesus Cristo, ela crucificada,
É a doutrina fundamental de todas as doutrinas. Em outras palavras, todas as doutrinas da Bíblia devem estar alicerçadas sobre a fundação de Cristo, sobre o fundamento de Cristo, da cruz de Cristo. Fora disso, é falsa. Então tá aí. Todas as doutrinas têm que estar fundamentadas na cruz de Cristo. Fora disso é falsa. À noite, às 18 horas, nós estaremos falando mais agora só um tópico. Não perca o programa da noite. Das 18 horas estaremos junto com você, tá certo? Até às 18.